Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Oscar que vos fala, câmbio, juntamente com o Sensei Márcio Marques de Oliveira. É isso aí pessoal, viemos aqui fazer uma entrevista com ele, tá bom? E vamos lá às perguntas. Gostaria primeiramente que o senhor se apresentasse, Sensei. Pois não. Eu sou Márcio, professor de exatas e de Karatê e Kobudo. Milito na nossa arte marcial há 46 anos. Já tive minha academia, hoje eu dou aulas particulares de Karatê e Kobudo. Ok. Podemos começar com as perguntas? Pois não. Então vamos lá. O senhor começou a praticar Karatê com quantos anos e por quê? Eu comecei a praticar Karatê com 18 anos de idade, em 1973, porque meu pai queria que eu fosse fiscalizar meu irmão, que já treinava, e queria saber se o nível e o ambiente da academia eram bons. E como ele confiava em mim para essa missão, que meu irmão era mais novo do que eu, lá fui eu contra a vontade, achando que Karatê era coisa de marginais, conhecer a academia, e no primeiro dia em que eu fui observar o treino me apaixonei pelas artes. Olha só que legal. Gostaria que o senhor contasse um pouco sobre o seu estilo de Karatê. Qual o seu estilo e contar um pouquinho da história do estilo do Karatê. Eu pratico os estilos Kobayashi-ryu, que é uma modalidade de Shorin-ryu, e Goju-ryu. Goju-ryu é da linhagem do Sensei Akamine, aprendi do Sensei Sérgio Yanagisawa, e Shorin-ryu eu aprendi com o Sensei Sérgio e com o Sensei Arcílio José Alves, que eram alunos do Sensei Shinzato. O Sensei Sérgio conheceu o Sensei Shinzato junto com o Sensei Akamine. O Sensei Shinzato ia treinar com o Sensei Akamine quando vinha buscar mercadorias aqui em São Paulo para distribuir na Baixada. E o Sensei Sérgio começou a treinar em 59 com o Sensei Akamine. Ambos foram alunos do Sensei Akamine. A parte da Shorin, eu conheci o Sensei Shinzato por volta de 1974 e desde então fiquei com ele até ele falecer em 2008, né? O Sensei Sérgio se manteve meu amigo, meu orientador até na vida pessoal, até o falecimento dele em 2015, e até hoje mantenho contato com o Sensei Arcílio. Além deles, eu treinei um pouco de Shotokan com o Sensei Vilmar Moreira de Souza, que passou para a Academia Gorin, que era do Sensei Sérgio, e também treinei com o Sensei Sasaki, o estilo Shotokan. Ah, muito bem. Vamos lá. O senhor já praticou Karatê ou teve algum aluno PCD com o senhor? Se o senhor já praticou Karatê com algum aluno PCD na época que o senhor praticava, ou o senhor já teve algum aluno PCD, pessoa com deficiência? Já tive dois alunos PCD, um que era semi-amputado e que amava o Karatê de uma forma desmesurada, só parou de treinar porque teve que se mudar para o interior por falecimento do pai. E um que é famoso, conhecido aqui nas hostes esportivos de São Paulo, porque ele joga ping-pong pela seleção brasileira, já tem uma certa idade, ele é amputado de perna e braço, né? E foi um aluno assim exemplar que motivou muita gente a continuar treinando comigo. E hoje ele treina Karatê ainda ou não? Hoje ele representa, se não me engano, ele ainda está representando a seleção brasileira nos Jogos Paralímpicos em ping-pong. Ah, legal. Tem algum aluno que o senhor especificou que foi mais difícil o senhor treinar? E assim, desses alunos que treinou com o senhor, qual deles chamou mais atenção? Dos PCD? Dos PCD. Olha, ambos eram dedicados, não faziam questão nenhuma de terem um treinamento à parte, se adaptaram muito bem ao meu sistema de treinamento e nenhum deles me deu trabalho, pelo contrário, foi um orgulho que eu tive na minha carreira como professor de Karatê. Ah, legal. Vamos lá. Na sociedade tem alguma barreira para a procura dessa arte marcial em seu ponto de vista? Uma barreira assim que o pessoal... Porque assim, eu vou te explicar melhor. O que acontece? Nós às vezes passeando por aí, você vê os campos de futebol lotados, as academias de musculação lotada, zumba, então nem se fale, né? O pessoal procura muito Muay Thai hoje, mulherada procura Muay Thai para estar emagrecendo, né? Ah, por que você procurou?
praticamente a resposta de todo o pessoal que vai procurar essas artes marciais é isso aí, que vai procurar pela plástica do corpo, não pela arte em si. O senhor acha que tem alguma barreira para o pessoal procurar o Karatê? Eu acho que o Karatê, ele deu até uma leve melhorada em função dele estar incluído agora nos Jogos Olímpicos. Mas ele não é das modalidades mais procuradas na nossa época, como foi na década de 70, porque ele teve concorrentes mais, digamos assim, palatáveis de acordo com a mentalidade da época. Como o Karatê enfatiza, ou deveria enfatizar, uma certa disciplina, um certo rigor técnico e uma certa, digamos assim, valorização do ambiente de treinamento transferido para a vida real, ele perdeu um pouco do apelo que ele poderia ter na nossa época, mas eu acredito que mais cedo ou mais tarde isso é perfeitamente reversível. Tá. No modo geral, como o senhor acha que o Karatê pode ajudar a vida das pessoas? Eu posso falar por mim, pelos meus alunos e pelos meus colegas, aqueles com quem eu convivi mais proximamente. A gente sente que se a pessoa não se deixar empavonar pelo poder e pela percepção aumentada que o Karatê propicia, que ele é uma porta de entrada para o autoconhecimento e para que a pessoa possa ser mais útil socialmente, não apenas no aspecto de burocracia social, mas de efetiva caridade no sentido de ser um ser humano próximo, que esteja atento às necessidades das outras pessoas. Tá bem. Vamos lá. O Karatê já ajudou o senhor a superar alguma barreira física, mental ou de comportamento? Em todos esses níveis que você colocou. Eu só continuo no Karatê porque ele me tornou uma pessoa mais receptiva. Eu era um pouco, digamos assim, fechado quando moço, conversava pouco, me tornou uma pessoa mais sociável, me tornou uma pessoa capaz de desempenho fisicamente que eu nunca imaginei que fosse capaz, me tornou uma pessoa que, além desse comportamento social mais próximo dos demais membros da sociedade, me fez ter uma espiritualidade que eu tinha, de certa maneira, quando jovem, esquecido. Em função do racionalismo extremo que a minha carreira como estudante e professor de física, como astrônomo, fez que eu assumisse, eu deixei um pouco de lado a parte intuitiva existencial. E o Karatê, através dos ensinamentos dos meus professores, a quem eu respeito até o dia de minha morte e quem sabe depois, me fez redespertar para essa espiritualidade. Isso não é uma conversa de livro, é uma constatação intrínseca da minha vivência. É uma coisa de convivência, né? Convivência e vivência interior, sim, estimulada sim. por esses professores. Em regime disciplinar, o senhor acha que o Karatê deveria ser implantado nas escolas de ensino fundamental e etc? Eu sempre lutei por isso. Fiz um projeto em 1990 até 92, do qual eu tenho uma testemunha que é a Mirta, né, que me ajudou a implantá-lo numa escola da prefeitura. Então eu notei uma melhora de desempenho no estudo, na convivência social e na maneira de se planejar para o resto da vida nos meus alunos quando ministrei aula de Karatê nessa escola municipal. Um projeto especial que foi amparado em termos de projeto pela gestão da Luísa Erundina, mas suspenso quando assumiu o prefeito Paulo Maluf. Muito bem. Sobre o Parakaratê, o que o senhor acha sobre campeonatos e apresentações dessas pessoas com deficiência? Eu acho que é extremamente bem-vindo, um exemplo para toda a sociedade deixar de ver com outros olhos essas pessoas e que as valorizem no seu caminho, na sua trajetória, para na vida serem mais plenas enquanto seres humanos. Ok, muito obrigado. Bom, vamos lá finalizar agora então. Deixe uma mensagem para o público regular, né? As pessoas, os karatecas regular e os portadores de deficiência, pais, professores e senseis. As artes marciais são, como todas as atividades humanas, passíveis de serem manipuladas para o bem ou para o mal.
Só que nas artes marciais, quando usadas construtivamente, você tem, para as pessoas que têm aquele perfil psicológico adequado, uma chance de crescimento muito grande na vida, que se estende para vida familiar, social, com vizinhos, no trabalho, nos estudos, porque propicia que a pessoa se desenvolva por inteiro. Mas ela precisa ter uma força de vontade, uma resiliência que lhe permita superar obstáculos, não desistir e se aprofundar sempre estudando, nunca se acomodando no estágio em que ela estiver, nunca imaginando que aquilo que ela já conquistou é suficiente. A responsabilidade no caminho, que a gente fala do em japonês, né? É uma parte muito importante e ela só é perfeitamente atingida quando se a cumpre com humildade. Muito bem, então. Bom, queria agradecer o senhor por ter me recebido aqui na tua casa e levar essa mensagem para os karatecas regulares e para os para-karatecas, para os PCDs. Ok, galera? E muito obrigado. Essa é mais uma entrevista aqui do colega de vocês, Oscar. Muito obrigado, Eu que agradeço. Muito obrigado.